As Minas Sem Filtro. Sem filtro. Um oferecimento Unesc, a nossa universidade. Sejam muito bem-vindos ao podcast As Minas Sem Filtro, um espaço que a gente conversa aqui sobre temas ligados ao universo feminino. Eu sou Fernanda Cunha, sou comunicadora na Atlântida Floripa e aqui nesta bancada temos 3 mulheres maravilhosas com a gente. Larissa Guerra, minha parceira de programa das Minas. Oi, Lari. Oi, Fer, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Nossa, certo. Nosso terceiro episódio já indo pro ar. Tô super empolgada, né? Só @Larissa Verguerra, já vai lá pras redes todas. E também, Boa. acho que hoje vai rolar, a conversa vai render, hein? Vai render bastante. Nessa primeira temporada do podcast As Minas Sem Filtro, temos também Duda Dal Ponte como a nossa convidada fixa. Oi, Duda. Oi, Fer. Oi, meninas. Tudo bem? Então, estou muito empolgada para essa nossa conversa. Acho que vai render bons frutos por aqui. Eu sou a Duda Dal Ponte, apresentadora do Globo Esporte. Também tenho um quadro no As Minas, no programa das Minas, que se chama As Minas em Campo. E para quem está nos acompanhando já sabe, né? Mas é bom se apresentar para quem está chegando agora. Muito bom. Sempre bom reforçar, né? E nesse episódio do As Minas Sem Filtro, então, a gente vai falar sobre como nós, mulheres, estamos ocupando espaços majoritariamente masculinos, né? E para isso, convidamos a Stephanie Alves, policial civil, que está aqui para bater esse papo com a gente. Oi, Stephanie, seja bem-vinda. Oi, meninas, tudo bem? Oi, pessoal. Meu nome é Stephanie Alves, eu sou agente de polícia civil em Santa Catarina, também sou jornalista, formada aí há mais de 10 anos e lotada atualmente na assessoria de comunicação da Polícia Civil. Que demais. Quero lembrar o pessoal também que está nos assistindo, nos ouvindo, que esse é o terceiro episódio, então, do nosso podcast As Minas Sem Filtro. O pessoal pode nos ouvir através das plataformas digitais ou também nos assistir através do YouTube do NSC Total. Para começar, então, o nosso papo de hoje, nosso terceiro episódio, pedir para a Duda separar uns dados para a gente, né, Duda, com relação à participação da mulher no mercado de trabalho. Compartilha com a gente. Então, eu dei uma pesquisada para a gente saber quais são as profissões onde as mulheres dominam e quais são as profissões onde a gente não está tão presente assim. E aí o que a gente descobriu, que nós somos a maioria dos profissionais de enfermagem, das professoras de ensino básico, fundamental e médio, também somos maioria na assistência social, também dos profissionais de recursos humanos, psicólogas e veterinárias. E também essas profissões que a gente está falando aqui, onde somos maioria, está muito relacionado ao cuidado, né? Todas elas, recursos humanos, assistência social, professoras principalmente, então todas elas ligadas ao cuidado humano principalmente. É verdade, bem interessante analisar isso assim, né? E também, Lari, você separou também informações sobre onde a gente está menos, né? Onde a gente está menos presente hoje. Isso, assim, né? Eu peguei algumas informações bem curiosas para compartilhar aqui só de 2 setores, assim, para a gente ter como exemplo. Vocês sabiam que aqui no Brasil, dos 800 mil condutores de veículos pesados, de caminhões no Brasil, somente 0,5% desse total são de mulheres? Né? Olha como é difícil encontrar uma mulher dirigindo um caminhão. E na área de TI, apesar do crescimento, né, da participação feminina que a gente vem vendo nos últimos anos, somente 16% dos profissionais na América Latina são mulheres. Sobre mulheres dirigindo, eu fiz uma reportagem já faz um tempo na Concap, que é aqui de Florianópolis, e tinha só 2 mulheres dirigindo caminhão. E muito por causa do desgaste que tem, né? Um caminhão muito pesado. Eu conversei com algumas delas. A maioria se aposenta muito cedo, porque tem vários problemas de saúde. E os homens também, na verdade. Quase todos os trabalhos de limpeza urbana e coleta de lixo são assim, né? E aí eu lembro de ver aquelas mulheres, assim, empoderadas naquele caminhão de lixo, dirigindo, mandando. Foi muito legal essa experiência, assim. Mas é um trabalho bem árduo, que exige bastante força e bastante concentração também, porque a gente está lidando com pessoas, né? E pessoas recolhendo lixo, que verdade. É bem importante. Bom, e a Stephanie, que está aqui com a gente hoje, sabe muito bem como é isso, né? Como é atuar em uma profissão majoritariamente masculina, né, Stephanie? Mas para começar, conta pra gente, você sempre quis ser policial civil? Não. Como que aconteceu? Diferente, né, da maioria das pessoas que eu conheço, assim, que atuam na Polícia Civil, eu nunca tive sonho de ser policial. Olha só. Eu era jornalista, né? Inclusive ainda sou, né? Mas eu atuava mesmo, né? Com rádio. E, na verdade, eu comecei eu gostava muito da área de assessoria de comunicação e comecei a pesquisar órgãos que tinham, né? Atuação nessa área. E a Polícia Civil estava com concurso público aberto. E aí Só que não tem, né, o cargo específico para jornalista dentro da Polícia Civil. Então, eu fiz para agente de polícia por isso. Só que daí
tive que virar agente de polícia e hoje em dia eu sou apaixonada pela instituição e não me vejo fora da instituição, inclusive pretendo fazer concurso mais tarde para delegada mesmo. Que então, legal. assim, fui policial civil por acaso, mas deu certo. E hoje atuando, assim, você percebe que existe uma diferença na forma como você é tratada por ser mulher policial? Olha, claro que tem diferenças, né? Até porque nós somos diferentes dos homens, né? Então não tem como dizer que não, assim. Mas eu não me sinto discriminada dentro da polícia por ser mulher e nem por ser jornalista, né? Porque, assim, além de tudo, não é só ser mulher, é ser jornalista, né? Porque é uma profissão diferente para eles também, né? Só que, assim, no meu caso, eu até encontrei bastante espaço dentro da instituição, porque tinha, na verdade, ainda tem poucas pessoas com a minha formação. Então, assim, eu consegui conquistar o meu espaço, acho, de uma forma até mais acelerada dentro da instituição, devido à minha formação, que era por uma área específica que não tinha muita gente na Polícia Civil. E, Stephanie, você tem colegas mulheres? Tem bastante? Tem poucas? Como que é isso dentro da Polícia Civil? Então, assim, cada vez mais eu vejo que está crescendo, sabe? O número de mulheres que querem atuar não só na Polícia Civil, como nas demais áreas da segurança pública, inclusive, né? Polícia científica, tudo, assim. Até a questão dos agentes prisionais também. Hoje em dia eu vejo cada vez mais mulheres, que era uma área que não tinha muita mulher interessada. Atualmente, a Polícia Civil está com 34% do quadro de policiais. Então, assim, a gente está, né? Poxa, para uma profissão que sempre foi vista como majoritariamente masculina, como tu falou, já está chegando cada vez mais perto. E, assim, uma tendência que a gente está vendo também é que nos últimos concursos cada vez mais está entrando mulheres. Então, eu acho que está igualando. Inclusive, a nossa delegada-geral adjunta da Polícia Civil, a queridíssima Esther, até se ela estiver ouvindo, um beijão para ela. Ela é, né, mulher e foi uma das primeiras, assim, delegadas que atuaram na instituição, assim. Então, eu acho que casos como ela acabam, assim, encorajando as demais mulheres a atuarem na instituição. E quanto tempo tu tem de instituição? Então, no momento eu estou com 1 ano e 3 meses. Eu acabei de sair da academia de polícia faz menos de 7 meses. E o treinamento em si, como eu fiquei com funciona? vontade Eu quero saber mais dessa academia aí. Então, treinamento é para agente de polícia, né, gente? Depois, porque na verdade eu sou agente de polícia. Como eu disse, eu estou lotada na assessoria de comunicação, mas nada impede que eles, né, que eu vá para a delegacia, para a operação. Inclusive, a gente faz algumas operações também, mesmo eu sendo jornalista, eu posso ser solicitado o tempo inteiro, né, para fazer operação como agente de polícia. Então, o treinamento, ele é como é feito para qualquer agente de polícia e não tem diferença entre o treinamento de homem e de mulher dentro da academia, assim, tirando os critérios de, vamos supor, corrida, daí eles, às vezes eles colocam um pouquinho mais para o homem, é porque tem uma tabela mesmo de educação física que define por idade, inclusive por idade também tem uma variação, sabe? Mas, tirando isso, não tem diferença nenhuma, mulher e homem têm a mesma... E quais são as atividades que vocês fazem lá? Exemplos, assim? Nossa, muita coisa, muita coisa. Assim, a nossa carga horária a nossa academia aqui de Santa Catarina é uma das maiores do Brasil, né? A última teve 8 meses de academia, que foi a minha. Então, assim, é um treinamento super completo, tanto da área física quanto de investigação criminal, cada vez mais também investigação em meios eletrônicos, que é uma área que está cada vez mais sendo demandada, né? E uma das novidades da nossa academia de polícia é que ela também, todo policial que ele entra na academia de polícia, ele sai não só como agente de polícia ou escrivão de polícia, mas ele sai pós-graduado também. Então, legal. A gente cumpre toda uma tabela também das exigências para pós-graduação, né? Que são exigências específicas. Então, a gente tem que fazer TCC, tem todo uma outra tabela de exigências que a gente tem que cumprir. Então, é super amplo, assim. E tirando os tiros, claro, né, gente? Então, é muito legal você trazer isso pra gente, compartilhar também a sua experiência de como tem sido, como você tem se sentido dentro desse espaço, assim, e de ter conquistado o seu próprio espaço, né? Até para encorajar também outras mulheres a verem que é possível conquistar um espaço legal, assim, mesmo que seja uma profissão majoritariamente masculina, assim, né? É muito bom a gente ter essa visão, assim, mais lá no horizonte,
horizonte, assim, né? Porque é muito... Existe essa resistência quando acho que se fala, né? No caso da tua profissão mesmo, né, Stephanie? Policial civil. Nossa, a gente sabe que a gente vê muito mais homens atuando, né? Mas é muito legal saber dessa tua experiência mesmo ali, de como que é no teu dia a dia, até para incentivar também outras mulheres. E até aqui entre nós também, a gente tem experiências muito diferentes, né? Cada uma nas suas carreiras, assim. Eu comecei muito nova também a trabalhar com rádio, foi minha primeira profissão, ainda adolescente. E eu nunca senti nenhum tipo também de discriminação, assim, por ser mulher, nem nada. Mas o que eu sempre percebi, que sempre me trouxe muita reflexão, é do como é difícil encontrar comunicadora mulher. Tanto é que se a gente analisar, assim, em rádios também, né? Claro, hoje existem muitas mulheres, né, atuando como comunicadoras, mas sempre tem mais comunicadores homens do que mulheres, assim. E tem até emissoras de que nem tem também, né? Bom, isso vai variar muito, claro, mas ainda assim é uma minoria. E até aqui na nossa região também a gente percebe até uma certa dificuldade de encontrar comunicadoras, né? Muita gente vem de fora para vir para Santa Catarina, assim, então é muito interessante analisar isso, pensando também justamente que a gente trabalha com a comunicação, que é a voz, é a gente ter voz, né? A gente tá ali de frente. E, poxa, a gente não é maioria, assim, na maioria das vezes, pelo menos, né? Então, sempre me trouxe muita reflexão, assim, né? No teu caso, Lari, tu já tem uma carreira mais diversificada, né? Já é chefe de cozinha, agora trabalhando como comunicadora, jornalista também. Como que tu foi sentindo isso na tua carreira, assim? Eu acho que dentro do jornalismo eu nunca percebi muito diretamente, assim. Eu trabalhei em redações de jornal impresso, né? Por quase 10 anos, antes de sair do jornalismo para ir para gastronomia. E no jornalismo impresso eu sempre via tudo mais ou menos num ritmo de equidade, assim, sabe? Eram muitas mulheres dentro das redações, sempre foi assim. E a gente também via, assim, que existiam oportunidades tanto para mulheres quanto para os homens crescerem. Não existia tanto essa questão de discriminação. Na cozinha, o rolê é diferente. Na cozinha, o bicho pega, assim. Eu já tive experiências em cozinha em que um chefe... Eu estava para fazer uma consultoria em um restaurante, criando cardápio. E aí eu fui passar 15 dias acompanhando a equipe para, né, pegar, entender o que eles precisavam, assim. E o chefe, ele se sentia tão ameaçado pela minha presença que ele só me chamava de menina. Ô menina, ô menina, ô menina, sabe? Tipo, e ele era extremamente irônico todas as vezes que ele falava comigo, assim, sabe? Ele queria ensinar. Quando eu tive restaurante também, teve cliente, assim, que quis me ensinar a fazer risoto, sabe? Que, tipo, essa história é clássica, assim, que eu conto sempre, porque eu precisava fazer um serviço de servir o risoto para uma turma, e ele veio, não, mas você vai fazer tal horário, não sei o que. Eu, sim, vou fazer tal horário, vai estar lá na porta da sala para vocês. Aí ele, mas você sabe que o risoto leva tanto tempo para ficar pronto, né? Deu, sim, você sabe que em restaurante a gente trabalha com pré-preparo, né? A gente é só finalizar, tá tudo certo, assim. Então, na cozinha, eu acho que o ambiente ainda tem muito que se avançar. A gente vê muito chefe de cozinha com muito mais sucesso homem, né? Eu acho que esse cenário, claro, muda, assim, tem mudado. Mas, claro, uma coisa é as cozinhas de reality show e tal. Claro. Outra coisa é o bastidor. É a realidade, né? É o restaurante do dia a dia, assim. Uma coisa engraçada é que, tipo, tradicionalmente é a mulher que é a dona Sim, de casa. dentro que de cozinha. casa. Aí, Dentro quando de tem que ser casa. o chefe, tem que mandar. É um homem. É verdade. Existem exceções, a gente não generaliza, mas ainda assim a gente vê que existe essa maioria, né, do homem, do reconhecido, Sim, do chefe, existe né, renomado. muito. Eu também convivo com muita gente de cervejaria, com muitas mulheres que trabalham em cervejarias, né? E elas também falam, Nossa, assim, também que a deve vida ser inteira é aquele rolê de ser recriminada porque você não vai conseguir carregar esse saco de malte, você não vai conseguir lavar a panela, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, é o tempo inteiro a gente sendo colocada à prova e às vezes em coisas até desnecessárias, né? É verdade. E Duda, você agora, né, super jovem, trabalhando com esporte, jornalista, como é que tu sente isso? Então, desde que eu entrei na profissão e até na faculdade, assim, eu sinto que no jornalismo, como a Lari falou, não tem muito disso, assim. Eu sinto que as oportunidades são iguais, as conversas são iguais, a gente tem chance de falar, o homem tem chance de falar. Agora, no jornalismo esportivo, o papo é bem diferente também. Desde a faculdade, assim, a gente tinha núcleo de jornalismo esportivo com homens e com mulheres. E a gente, assim, sério, sentado, comendo, conversando. Às vezes a gente fala alguma coisa, tu não sabe, e ri.
Às vezes a gente fala uma opinião, essa tua opinião tá embasada em quê? E às vezes não tá embasada em nada, só que se o homem dá a mesma opinião, não embasada em nada, não tem problema nenhum. E aí todo mundo ri, às vezes tu faz uma piada, todo mundo fica em silêncio, 2 minutos depois alguém faz uma piada com algum jogador e todo mundo ri, é a mesma piada, aí você fica tipo, o que tá acontecendo, né? Então eu vejo direto. E também tem o lance da idade, né? Como você falou, eu ainda, além de eu ser mulher no jornalismo esportivo, eu sou nova, eu tenho 22 anos. Então, isso ainda mais, eu sou a menina, não sou a apresentadora do GE, eu sou a menina que apresenta o GE. Então, isso tem diferença, né? Se fosse um menino, talvez não seria chamado de menino, né? Se tivesse 22 anos. E aí eu acho que tem outro aspecto, né? Que pra mulher, a mulher ou ela é menina quando querem colocar ela como uma incompetente, né? Como ela é imatura, ela não tem capacidade pra isso. Ou ela já é muito madura em qualquer idade, né? A menina com 8 anos, ela já é uma moça. Com 10 anos, ela já é responsável pelos seus atos. Enquanto o homem pode ter 40 anos, estão falando, ele é um menino, né? Tá aprendendo ainda. Exato, tem esses dois lados. Certo. E assim, a gente fala isso que é mais ou menos o geral, né? Que apresenta. Mas claro que muita gente recebe bem, fica feliz que tem uma mulher no jornalismo esportivo hoje em dia em Santa Catarina, vem, puxa papo, pergunta opinião. Eu gosto muito quando tem alguns torcedores, alguns telespectadores que vêm, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu falo, cara, que legal. Então quer dizer que estão levando em conta a minha opinião. Mas isso tudo é uma construção, né? A Fê falou de vozes e pra mim uma das coisas que mais marca voz é narração. E narração de mulher tá engatinhando. Agora que a primeira mulher narrou na Globo e muita gente, pelo menos no meu convívio, da minha bolha, fala, não dá pra ouvir. Elas são boas até, mas assim, não consigo ouvir 90 minutos de uma mulher narrando. Ai, gente. Cara, como assim? Claro, tudo é costume, né? Tudo a gente tem que acostumar. A gente ouviu por 100 anos homens narrando, a gente tem que se acostumar com uma mulher narrando. Mas assim, tenta tirar esse preconceito, botar de lado e ouve. E vê quanto aquela mulher tem pra oferecer, tem pra falar. E assim, as mulheres compartilham muito nas redes sociais que narram hoje em dia, estudam e mostram que sabem, e fonoaudióloga e muita coisa. Então a gente tem que se esforçar muito mais para fazer a mesma coisa, às vezes melhor. Exato, é muito isso. Que esse lance que tu falou da idade, eu também me identifico bastante, Duda, porque, como eu falei, eu comecei muito nova no rádio. Então, a gente sente muito isso, né? E se fosse uma pessoa do sexo masculino, ela não ia ser vista dessa maneira. Ia ser, nossa, que dedicado, nossa, desde novo, trabalhando, fazendo. Não é verdade? Assim, ele é precoce. Como ele é precoce. Nossa, como ele é precoce. Exato. E a menina, ela é sempre testada. E ela é imatura. Mas é que ela ainda é imatura. Sempre existem os cis, né? Quando vem pro nosso lado, assim. E o que eu sinto muito também, assim, hoje, falando num geral, é justamente isso, assim. A gente tem que fazer o dobro, o triplo, o quádruplo pra gente mostrar que a gente pode fazer. Não é nem pra gente conseguir fazer, é pra mostrar que a gente pode fazer, né? Então, a gente ainda tem muito a evoluir, assim, claro, a gente vem evoluindo, a gente tem que olhar sempre pro lado bom também, pra gente não desmotivar, assim, né? Mas é sempre muito bom a gente ficar, assim, atento a isso, né? Porque o quanto é difícil ser mulher, assim, tem que ficar provando a capacidade, assim, é exaustivo, na verdade, né? Eu ia perguntar até pra Stephanie, você conhecia outras policiais civis antes de você entrar na instituição? Você tinha alguma referência ou você tentou, passou e agora vamos ver como é que é? Foi na tentativa e erro. E como é que é com as tuas colegas também? Então, assim, eu não conhecia ninguém, assim, dentro da Polícia Civil que era mulher antes, né? Na verdade, eu não conhecia nenhum policial civil antes. Então, assim, né? nem novo. Homem, Mas... Nossa, é um convívio muito bom, sabe? Assim, tanto com as mulheres quanto com os homens, assim, a gente se dá super bem. Eu acho que isso é um pouco da polícia, assim, sabe? Acho que toda a área de segurança pública tem um pouco disso, dessa parceria. A gente é como se fosse uma família mesmo, sabe? Então, é como se fosse uma família, a Polícia Civil, assim, e tanto as mulheres quanto os homens, apesar de que a gente acaba convivendo mais com homens, né? Porque ainda é a maioria da instituição, eles são homens, né? Mas, assim, eu não me sinto nem um pouco, assim, que eles achem, assim, que eu não tenho capacidade, ou pelo contrário, até me sinto assim, em operação e tudo mais, eu sinto que eles têm até aquela proteção, assim, sabe? Porque também a gente tem que ser realista, né? Numa operação policial, tem situações que o homem, ele dá mais segurança, sabe? Assim, vamos supor, tu vai arrebentar uma porta,
poxa, um cara de 2 metros de altura... Deve ser tão gostoso arrebentar uma porta. A sensação deve ser incrível. É incrível. Só que assim, naquele momento que tu chega, às vezes a pessoa tá dormindo, tu quer... O importante é que ela seja arrebentada o mais rápido possível. Então, se tem um cara de 2 metros de altura e eu vou falar, vai lá, querido. Né? Então, assim, tem isso também. Então, tem essa questão também da gente saber onde é a nossa capacidade, até onde é melhor eu ir, até onde é melhor ele ir. A mesma coisa. Quando eu vou fazer vídeo, quando eu vou fazer uma narração na polícia, alguma coisa, não coloca a Stephanie, porque a Stephanie é jornalista, ela tem formação para isso. Então, é tranquilo trabalhar com essas diferenças. E a gente está com um projeto de competência agora, sabe? Que é um direcionamento dos agentes que estão entrando no concurso agora por competência. Então, é bem legal. Assim, se a pessoa é arquiteta, ela já vai para o setor de arquitetura. Se a pessoa é jornalista, isso é bem legal. Então, assim, o objetivo é aproveitar mesmo... as competências que já vêm com os agentes, porque a maioria dos nossos agentes de polícia tem, em média, quando eles entram na academia, 30 anos, é a média de idade. Então, assim, não é uma pessoa crua, sabe? Não é uma pessoa que não teve bagagem. Então, já tem formação, já teve atuação nas áreas específicas. Então, por que não aproveitar para a área pública isso, né? Então, eu acho que é bem legal, assim. Então, a gente tem uma boa diferença Isso que nisso. você falou de força física me remete muito ao futebol, assim. Porque, normalmente, pensando fisicamente, biologicamente, o homem tem mais força, o homem normalmente tem mais velocidade, tanto é que a prova de arbitragem é diferente para homem e para mulher. Só que muito que as mulheres falam, jogadoras, assim, que eu já ouvi, que eu já entrevistei, é que elas não querem que o futebol feminino seja igual ao futebol masculino. Elas só querem que o futebol feminino seja respeitado e não seja discriminado simplesmente por ser mulher. Então, vamos diminuir o campo? Mas se as jogadoras não querem diminuir o campo, por que a gente vai dizer que o campo precisa ser diminuído? Vamos diminuir a trave, porque as goleiras são mais baixas. Mas se a goleira que está jogando ali não quer que a trave diminua, por que um homem vai lá e vai dizer que a trave tem que diminuir por causa da questão física ou biológica? Então, acho que é muito isso de ouvir a mulher, de entender que o lugar que ela quer chegar não necessariamente é ao lado do homem ou é o mesmo que o homem. Ou que ela vai fazer exatamente como o homem faria. Não, ela só quer conquistar o espaço dela para fazer da forma dela e da melhor maneira possível daquele jeito, sabe? Exato. A gente não tem que querer, eu acho também, criar um mito de agora eu vou ser igual um homem. Não, sabe? Eu sou mulher, eu tenho as minhas capacidades, eu tenho as minhas competências, eu tenho as partes boas de ser mulher e as partes que eu também perco alguma coisa, mas tá tudo certo, sabe? Eu acho que é isso que é o jeito, né? É isso aí mesmo. E onde que vocês acham, analisando tudo isso que a gente está falando agora, para onde que como que a gente pode avançar, assim, né? Para que a gente prove cada vez mais que o lugar da mulher é onde ela quiser, assim. Vocês conseguem pensar, assim, mais abertamente, até para aconselhar, de repente, alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo? Cara, eu acho que ainda vai ter muito embate, assim. A gente tá acordando aos poucos. Parece que, não, mas vocês já estão em vários lugares, vocês já estão em várias chefias. Mas quando a gente olha para trás, eu até tenho dados aqui que eu trouxe do jornalismo esportivo, que é a minha área, por exemplo. Vamos lá, é um levantamento de 2016, já deve estar bem mudado, mas também não é absurdamente diferente. Dados do portal Gênero e Número. Apenas 10% das colunas esportivas dos 10 jornais com maior circulação nos estados brasileiros são assinadas por mulheres. E por que a ênfase no colunas esportivas? Porque colunas normalmente são opiniões. Então, uma coisa é a mulher na reportagem. Sim. Beleza. Na apresentação. Beleza. Na narração. Opa, calma aí, que já tá demais. 90 minutos falando. No comentário. Calma aí. Mulher dando opinião sobre esporte? Mas acabou de entrar no esporte. Então, são essas diferenças, assim. Aí, agora, nos programas esportivos de TV por assinatura, 13% das profissionais são mulheres. Então, praticamente, como eu falei, todas na reportagem, deixando comentários e apresentação majoritariamente por homens. Agora, a gente vê até um crescimento nas apresentadoras esportivas. E a gente vê também no Mundial da Rússia, por exemplo, lá de 2018, 14% dos jornalistas credenciados eram mulheres. No Mundial de 2014, no Brasil, apenas 10%. Então, a gente vê que a gente está crescendo de 10% para 14%, só que em passos lentos, assim. Sim. Então, a gente olha, as mulheres já estão por tudo no jornalismo esportivo. Calma aí, 14% das mulheres, dos jornalistas credenciados são mulheres. Isso é muito pouco, gente. É absurdamente pouco. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muito embate.
debate, de as pessoas olharem e ver uma mulher no Mundial da Rússia segurando um microfone e levando um beijo e perceber que aquilo é assédio. Tipo, como assim eu tô fazendo meu trabalho na frente de um estádio, vem um torcedor me dar um beijo? Ou passar a mão em mim ou alguma coisa. Então, acho que a gente ainda precisa de muito choque de realidade, assim. Verdade. De olhar isso pra... Tá, realmente a gente está crescendo, temos que continuar, mas as pessoas todas precisam visualizar isso. E é difícil fazer as pessoas enxergarem isso. Às vezes, eu tenho a impressão... Bom, que eu tenho 34 anos já, né? Eu tenho a impressão que não vai ser a minha geração e talvez não vai ser a de vocês que verão essas mudanças consolidadas, assim. Eu tenho a impressão que a nossa leva de mulheres, assim, tem muito o que avançar, ainda está vivendo essas discussões, talvez discussões muito mais amplas e muito mais transparentes do que a minha mãe viveu, do que as mães de vocês viveram, né? Porque nem se falava a respeito, né? Nem se questionava tá, mas por quê? Por quê, né? E essa é a impressão que eu tenho. Eu acho que para o futuro ainda há muito mais esperança do que eu tenho hoje em dia, eu confesso. Mas eu gostaria, assim, se eu fosse imaginar, assim, o meu cenário dos sonhos, eu acho que eu gostaria de pensar em empresas com muito mais lideranças, órgãos políticos, representantes legislativas, no executivo, juízas, né? Ocupando muito mais espaço e muito mais diversidade, né? Com mulheres brancas, com mulheres negras, com mulheres mais novas, com mulheres mais velhas. Imagino, assim, o meu futuro dos sonhos é um futuro onde a mulher, se ela decidir ser mãe, que ela não perca o emprego depois de voltar da licença maternidade, ou que ela não seja, se ela trabalha numa repartição pública, que ela acabe sendo jogada lá para uma sala escura no cantinho para não atrapalhar ninguém, né? Imagino um futuro onde a gente consiga ter, de fato, direito de existir, direito de viver os nossos sonhos, de viver os nossos desejos, de ascender profissionalmente, que a gente possa ter o direito de envelhecer também, né? Porque a mulher, ela não pode envelhecer. Se ela começa a envelhecer na profissão, dependendo do lugar, não, ela tá muito velha para aparecer no ar, ela tá com cabelo branco no ar, né? Então, eu acho que tem muita coisa para se avançar, assim. Sim. A gente já conversou aqui sobre envelhecimento, então direito de envelhecer, sobre sexualidade, então direito de ter a sua própria sexualidade. Acho que a gente tem bastante para evoluir, mas estamos indo. Exato. Eu acho muito bom, importante também, e até bom, assim, para ser uma esperança mesmo, a gente olhar a evolução que a gente já teve até aqui, mas de fato, assim, eu acho que ficar imaginando, né, usar justamente isso, assim, a nossa imaginação, poxa, o que seria perfeito? É bom também, né, porque a gente aprende a melhorar também, né, como ser humano e estimular outras pessoas também. E você, Stephanie, de repente, já que você trabalha num setor mais diferente, né, e tal, por ser mulher, justamente nesse setor, o que você diria para uma mulher que está nos ouvindo agora ou nos assistindo, assim, e que, poxa, pensou, mas aí tem receio, tá naquele... Justamente por conta disso, assim, por saber que é uma profissão majoritariamente masculina. Eu acho que, assim, o primeiro passo é a mulher acreditar, sabe? Porque, às vezes, assim, o que eu percebo é que muitas vezes a gente carrega dentro da gente algumas limitações que foram impostas pra gente quando a gente era pequena, quando a gente cresceu com aquilo, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, assim, esse fato de eu não ter pensado muito em me tornar policial fez com que todo esse processo fosse mais fácil. Porque quando eu vi, estava acontecendo e aí vai, sabe? Agora, talvez se eu tivesse parado para analisar tudo e, meu Deus, eu vou ser policial, olha como que é a carreira, olha o que eles fazem, talvez eu iria me limitar, sabe? Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, acreditar na gente, sabe? E assim... O que eu acredito é que se tu acredita de verdade em você, vai ser muito difícil quem chegue pra ti e diga assim, olha, tu não é capaz, sabe? Vai ser mais difícil eu mostrar que eu sou capaz, às vezes vai. Principalmente quando é uma profissão como a minha, que a maioria é homem, que exige, né, algumas características masculinas, né, que ainda são vistas pela sociedade de, nossa, você é policial. Quantas vezes eu saio, assim, em algum lugar e a pessoa olha assim, tá, mas tu é jornalista. Assim, mas eu sou policial. O quê? Tu é policial? Sabe? Tem aquele... Mas eu acho que é isso, e tem isso também, quanto mais mulher está na rua quanto mais mulheres estão na rua fazendo esse trabalho, eu acho que cada vez mais a gente vai quebrando essa cultura, sabe? Vai naturalizando, vai parando aquele negócio, não, a policial é só homem, é só o grandão, que anda com uma arma e não sei o quê. E outra coisa que eu acho engraçado, várias vezes, é uma curiosidade, assim, mas várias vezes as pessoas assim, mas tu usa arma? E aí? Assim, eu uso. Sou treinada, mas isso, vai quebrando tabus mesmo, assim, né? Bem importante. Eu percebo bastante isso na polícia militar também. De um tempo pra cá, quando eu era criança, eu só via policial homem. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a ver mulheres.
Só que às vezes é engraçado porque, assim, normalmente mulher tem que ser um pouco mais dura na polícia militar pra gente entender, ou às vezes pra um homem que tá dirigindo entender. Eu falo isso normalmente de carro, né? Quando a gente para em blitz, coisas assim. E aí, por exemplo, lá na minha cidade tem uma mulher, em Bituba, que é policial militar e todo mundo fala a brabinha, a braba, porque ela tem que ser muito mais braba que os homens para as pessoas respeitarem ela. E às vezes ela nem quer, eu não sei, né? Não tô falando, não tô no corpo dela, mas eu acho que às vezes ela nem quer ser dessa forma. É só porque quando a gente olha uma mulher com uma roupa de uma polícia militar, por exemplo, ou de bombeiro, ou de coisa assim, já vem zilhões de coisas na nossa cabeça, e aí a mulher precisa mostrar mais força ou mostrar mais brabeza ou pra ser alguma respeitada, coisa desse tipo para ser respeitada. E aí às vezes as pessoas falam, mas usou força ou palavras desnecessárias, mas se não usasse, você respeitaria igual você respeita um homem? Então, acho que nessa coisa de policial tem muito disso, né? Eu sinto. Não, é muito engraçado. Agora que tu falou que de Imbituba, tu é de Imbituba, né? Eu antes, né, até de me formar como jornalista, eu fui Miss Imbituba. Olha, encontrando pessoas aqui. Então, pensa só o que é uma Miss virar policial, né? Nossa, era muito difícil, assim, eu lembro, assim, porque no início eu não botei foto nenhuma, assim, mas depois, claro, as pessoas vão te conhecendo, tu foi Miss. Nossa, virou assim, tipo, tinha professor que chegava assim na sala e é aqui que tem uma Miss? Eu olhava assim, gente, é engraçado, é uma coisa que chama atenção, mas ao mesmo tempo é isso, sabe? Eles têm aquele preconceito de associar, não, se tu é modelo, se tu é Miss, ou se tu trabalha como, né, alguma coisa ligada à estética. Pra que tu vai ser policial, sabe? Sim. Parece que assim, que se tu pode fazer o fácil, pra que tu vai tentar o difícil, sabe? E o que não é uma questão de objetivo, uma coisa não limita a outra. Eu acho que isso também é uma visão que a gente tem que tirar. A mulher, ela pode ser extremamente vaidosa, extremamente, sabe? E mesmo assim, atuar numa profissão que tem a maioria masculina e eu acho que tá tudo certo, sabe? Enquanto você estava falando, também eu lembrei de uma outra questão, assim, sobre como criar desde pequenas, né, as meninas, porque já vimos várias pesquisas que falam, como, por exemplo, você tem um menino e uma menina da mesma faixa de idade, aí você vai elogiar a menina, normalmente a gente vai pro elogio da beleza. Ai, como você é linda, mas é uma princesa, olha como ela é fofa. E o menino... Nossa, como você é corajoso, como você é forte, esperto, como você né? é esperto, né? Então, às vezes, só você começar a pensar na educação, né? Para quem tem filhos, assim, pensar em como trazer essas palavras autoafirmativas para uma menina, como isso acaba fazendo diferença no longo prazo, né? Eu acho que a educação tem um papel muito fundamental nisso, assim, né? Até por conta das limitações, que foi aquilo que tu estava falando antes, assim, de, às vezes, ir podando sem perceber já a própria criança na educação dela e ela já é uma pessoa limitada, né? Quando for, sei lá, pensar no que ela quer fazer da vida, mas eu acho que eu não sou capaz. Muitas coisas podem surgir a partir daí, assim, então é realmente um ponto bem importante, né? Ser criança, eu acho que é uma coisa muito rica, assim, minha mãe tem uma escola, então eu vejo várias situações. Eu tenho certeza que se chegar lá na sala do pré, por exemplo, 4, 5 anos, e uma menina falar que quer ser policial, ou que quer ser, sei lá, pilota de avião, alguma coisa assim, eles não vão se espantar, eles vão achar muito legal. Caramba, você quer ser isso? É a mesma coisa quando a gente fala de racismo. A diferença está no olhar de quem vê. E a criança normalmente não tá vendo aquilo ali. Se tu pegar uma criança negra e uma criança branca e perguntar qual que é a diferença entre elas, normalmente elas vão falar roupa, elas vão falar... Isso tem diversas situações na escola da minha mãe, por exemplo. Vão falar a cor do cabelo, mas não necessariamente a cor da pele. Sim. E se falar a cor da pele é um detalhe. E não uma coisa que a gente vê normalmente já nos adultos, com várias coisas intrínsecas na cabeça, como um preconceito ou como uma coisa ruim. Então, eu acho que isso é muito doido, de a gente olhar, empoderar mesmo a criança. Sim. Pô, vai lá, faz. Sim, E é a muito gente importante. já cresce... Ninguém vai dizer não pra gente, porque a gente já sabe que a gente pode ser aquilo desde pequeno. Não, até na hora, assim, de dar presente, né? Os pais vão dar presente para as crianças. Exato. Tu nunca vai dar sei lá, uma viatura para uma menina. Nossa, inapropriado, pelo amor de Deus, é uma menina, dá uma boneca. Né? Assim, por quê?
né? Por quê? Às vezes, e se a menina gostar de carrinho? Ou então se o menino gostar de alguma coisa mais feminina? É pior ainda, né? Sim. Nossa, mas isso não é coisa que menino goste, não. Dá pra ele uma luva de boxe, né? Sim. Então, assim, tá, mas ele pode querer crescer e atuar na culinária. E aí, vou dar uma cozinha pra ele, qual é o problema? Sim. Não, meu Deus, né? Já É mexe bem na complexo. sexualidade. Eu acho que a gente tem essa associação errada entre profissão e sexualidade. Isso é uma coisa que não deveria acontecer. Sim, verdade. Sabe? Eu acho que é uma Total. coisa independente da outra. E eu também estava lembrando que uns tempos atrás eu ouvi um episódio de podcast falando sobre se mulheres são de humanas e homens são de exatas, e eles explicavam até uma curiosidade, assim, que no Brasil, quando começou a ideia de ter que trabalhar com informática, né, como se chamava antigamente, a maioria das turmas que se formavam na USP e tal eram de mulheres, porque eles associavam a ideia de que a TI, os sistemas de informação e tal, era datilografia. Que era basicamente o que as mulheres trabalhavam em escritórios e tal antigamente, né? Claro que isso mudou ao longo dos tempos, mas não significa absolutamente nada, né? Que uma mulher não vai ter mais habilidade com exatas ou que ela não vai ter condição de desempenhar um papel que um homem desempenha, né? Não tem nada a ver. Perfeito. Muitos insights e reflexões no nosso terceiro episódio do nosso podcast As Minas Sem Filtro. Já estamos ficando por aqui, agradecendo a Stephanie Alves, policial civil, que topou para ter esse papo com a gente. Muito obrigada, Stephanie, foi demais. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que puder, só chamar que a gente aí vamos empoderar essas mulheres. Exato. Lari e Duda, a gente ainda tem papo pela frente, temos mais um episódio ainda, né? Temos, Mas sim. muito obrigada também pela nossa conversa aqui no podcast hoje. Obrigada, foi ótimo. A gente pode conversar sobre isso por muito tempo. Verdade. Em várias profissões tem várias coisas que a gente pode lembrar e detalhar. Mas estou muito feliz pelo nosso papo. Obrigada pela companhia, meninas. E vamos juntas que tem mais um episódio. Exato. Ai, foi ótimo, mais uma vez, adorei. A gente sai daqui sempre inspiradas, né? Verdade. E pensando em várias coisas. Foi muito bom mesmo. Bom, eu tô lá no Instagram, no @soufernandacunha. A gente pode continuar trocando ideia por lá também. Na semana que vem estaremos de volta aqui no podcast As Minas Sem Filtro. Até mais. As Minas Sem Filtro. Sem filtro. Um oferecimento Unesc, a nossa universidade.